Fala turminha, um prazer ter vocês aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. E turminha, na aula de hoje, que é de Geografia, nós vamos resolver juntos as atividades da plataforma referente às semanas 25 e 26, onde nós aprendemos um pouquinho sobre as regiões do Brasil. Muito bem, então para nós darmos continuidade com essa videoaula, você precisa ir correndo buscar o seu caderno, lápis e borracha, pois chegou a hora da correção. Muito bem, turminha, então eu quero que vocês acompanhem juntos comigo a leitura desse pequeno textinho que vai nos mostrar algumas informações sobre as regiões do nosso país, sobre as regiões do Brasil. E nesse pequeno textinho nós vamos ter o seguinte: os estados estão agrupados em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então nós temos 5 regiões. As 5 regiões são diferentes em números de estados, em população, em tamanho, em desenvolvimento e em aspectos naturais como relevo e vegetação. Brasília é a capital do nosso país. Está localizada no estado de Goiás. Então aqui, turma, nós temos essa divisão, a divisão do nosso país. Inclusive, vou até diminuir um pouquinho para a gente poder conseguir enxergar tudo de uma vez só. Nós temos aqui o mapa do nosso país com as divisões dessas regiões. Então nós percebemos que nós temos aqui as 5 regiões que nós vimos no nosso texto e nós vemos que cada uma possui aqui uma cor para poder identificar qual que é a região. Então, como nós vimos, nós temos aqui a primeira região, que é a região Norte. Depois nós temos a região Nordeste, que se encontra nessa corzinha aqui alaranjada, quase que um rosa. Depois nós temos aqui a região Centro-Oeste, que é a região que se encontra em amarelo. Depois nós temos aqui a região Sudeste, que possui aqui essa corzinha bem clarinha. E por fim nós temos aqui a região Sul, que se encontra aqui com essa corzinha azul. E turma, nesse momento talvez vocês possam estar se perguntando: tá bom, mas se o nosso país é um só, por que dividir em regiões? Por que dividiram o nosso país em 5 regiões diferentes? E turma, isso acontece pois o nosso país ele é muito gigante, o nosso país ele é gigantesco, ele é muito grande. Para vocês terem ideia, o Brasil ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Nosso país possui uma quantidade de terras muito grande, ele é o 5º maior país do mundo. E aqui no nosso país nós temos mais do que 8 milhões de quilômetros quadrados de terra, ou seja, o nosso país é muito grande. E justamente por ele ser grande, cada região do nosso país se comporta de um jeito diferente. Então o que acontece? Em algumas regiões faz muito frio, em outras regiões faz muito calor. Então o clima dos lugares do Brasil eles não são iguais, eles são diferentes de acordo com o lugar onde você esteja no nosso país. Também existem outras diferenças, como por exemplo a quantidade de pessoas. Nós vimos essa informação no nosso textinho. Em algumas regiões do nosso país existem muitas pessoas, enquanto em outras regiões existem pouquíssimas pessoas. Também existem diferenças em relação ao desenvolvimento econômico, ou seja, algumas regiões, algumas partes do nosso país conseguem arrumar muito dinheiro, conseguem ter um desenvolvimento econômico muito alto, enquanto outras não conseguem ter tanto desenvolvimento econômico assim. Nós também temos diferenças em relação aos animais em cada parte do nosso país, em cada parte do Brasil, a fauna do nosso país. Então, em algumas regiões existem alguns animais que são muito específicos dela, enquanto em outras regiões possuem outros animais. E também existem diferenças em relação à vegetação, ao tipo de vegetação em cada região. Então é por isso que se divide o nosso país em 5 regiões. Então, na verdade, o que acontece é que essas regiões foram divididas de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua vegetação, de acordo com o seu clima, de acordo com o seu desenvolvimento econômico, e cada uma delas foi dividida. E nós temos essa divisão. Nós temos a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas regiões. Nós temos aqui a primeira região que se encontra nesse verdinho claro, que é a região Norte. Turma, a região Norte ela possui 7 estados. Os estados dessa região são Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e também Tocantins. Então, nessa região norte nós temos ali 7 estados.
E turma, essa região norte, como vocês bem podem ver, é uma região que ocupa muito espaço. Então, ela tem ali aproximadamente 45% do território. Se a gente parar para analisar, a gente vai ver que essa região, ela possui ali quase metade do território brasileiro. Então, essa aqui, a região norte, é a região que possui maior extensão territorial. Depois nós temos aqui a próxima região, que é a região nordeste, que se encontra nessa corzinha aqui alaranjada, onde nós temos 9 estados. Vamos ver quais são esses estados. Nós temos aqui o estado do Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte. Nós também temos aqui a Paraíba, Pernambuco, Alagoas e também o estado de Sergipe. Então nós temos 9 estados. Essa região, turma, é a região que possui uma maior quantidade de estados, pois ela possui 9 estados. Logo em seguida nós temos aqui a região Centro-Oeste, que é a região que se encontra bem aqui ao centro, e por isso que se chama Centro-Oeste, que é a região em amarelo. Como nós podemos ver, nós temos aqui 3 estados. Nós temos Mato Grosso, nós temos o Mato Grosso do Sul e nós também temos Goiás. E como nós vimos no nosso textinho, nós temos aqui em Goiás a capital do nosso país, que é Brasília, que se encontra o Distrito Federal. E turma, essa região aqui, ó, Centro-Oeste, é a única região que não é banhada pelo mar. E isso acontece porque ela se encontra bem aqui no meio do nosso país. Logo depois nós temos aqui a região Sudeste, onde nós temos os seguintes estados. Nós temos 4 estados. Nós temos São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E nós temos aqui o estado de São Paulo, que inclusive é o estado onde nós nos encontramos. Portanto, nós moramos na região Sudeste. E por fim, nós temos aqui a região Sul, que é esse pedacinho bem pequenininho que contém apenas 3 estados. Nós temos o estado do Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. E turma, esse estado aqui do Sul é o estado que possui a menor extensão territorial, então é o menor estado que nós temos. E turma, como eu falei para vocês, existem muitas diferenças entre cada uma dessas regiões. Então, por exemplo, em relação ao clima, nós sabemos que no sul do país, nessa região sul, que se encontra aqui na corzinha azul, geralmente faz muito frio, enquanto nessa região aqui nordeste, geralmente faz muito calor. Ou seja, enquanto no mesmo tempo em uma região faz muito frio, na outra região faz muito calor. E existem muitas outras diferenças em relação a essas regiões. Tudo bem, turma? Então agora que nós já sabemos um pouquinho sobre as regiões do Brasil, nós podemos responder as nossas questões e podemos também ampliar isso daqui para ficar um pouco maior. Começando pela questão de número 1, que vai nos perguntar o seguinte: observe o mapa do Brasil e complete as frases. Frase A: a maior região do Brasil em extensão é a... Então, a maior região do Brasil em extensão, como nós vimos, é a região norte. Portanto, aqui vocês deveriam ter preenchido com a região norte. Depois, letra B. A menor região em extensão é a... Nós também vimos essa informação. E a menor região em extensão é a região sul. Depois, nós temos aqui, vamos subir mais um pouquinho, a letra C. A região que possui o maior número de estados é a... Nós também vimos essa informação e é a região nordeste, possuindo 9 estados. Depois nós temos aqui a letra D. A região cujos estados não são banhados pelo mar é a região Centro-Oeste. Nós vimos que é aquela região que fica bem no meio do nosso país e por isso ela não é banhada pelo mar. Depois nós temos aqui a letra E. A região onde estão localizados os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro é a região sudeste, né, turma? Inclusive, nós moramos aqui em São Paulo, que fica na região sudeste. Rio de Janeiro também faz parte dessa região. Depois nós temos a letra F. A região onde está localizada a capital do Brasil é a região... Muito simples, muito fácil. Nós vimos essa informação no nosso textinho, né, turma? Aqui é a região Centro-Oeste. E por fim, nós tínhamos aqui a letra G, que foi a nossa última letrinha, que vai nos dizer o seguinte: na região, aí nós temos esse espaço em branco, fica localizado o estado onde eu moro. Então, qual que é a região onde fica localizado o estado onde você mora? E turma, nós estamos agora no estado de São Paulo, portanto nós estamos na região sudeste, pois São Paulo pertence a essa
região. Bem tranquilo, bem facinho, né, turma? Então essas foram as nossas atividades referente às semanas 25 e 26 de Geografia, onde nós aprendemos um pouquinho sobre as regiões do nosso país. Então eu encontro vocês em uma próxima oportunidade, desejando bons estudos e até lá!